Alô, alô, maltinha. Eu nem acredito que nós estamos de volta da lua de mel. Estamos casados. E no meio disto tudo já passaram 2 semanas. Eu nem acredito, muito sinceramente, eu nem acredito o quão rápido passou o tempo. Mas pronto, eu quero fazer aqui apenas uma pequena introdução antes de entrarmos no mini travel vlog, porque nós tivemos cerca de 10 dias, acho que foram 10 dias, em Nova York e eu tenho muito pouco conteúdo em vídeo para vos mostrar, porque sinceramente eu quis simplesmente soak in tudo o que estava à minha volta. Eu apenas fui tirando alguns vídeos, tirei mais fotografias porque é muito mais fácil tirar fotografia e depois simplesmente viver ali o momento. Mas realmente, digamos que eu tenho pouquíssimo conteúdo. Eu pensava até que tinha mais, mas não, tenho pouquíssimo conteúdo em vídeo para vos mostrar. Portanto, quero só fazer aqui este pequeno disclaimer que, ao contrário daquilo que eu pensava que tinha, vai ser mesmo um mini travel vlog. Mas pronto, foi apenas alguns highlights da nossa viagem. Gostei bastante, bastante de Nova York. Eventualmente havemos de lá voltar, não sei quando, mas eventualmente. Mas pronto, sem mais demoras, vamos então ao travel vlog e depois vamos voltar porque eu tenho alguns livrinhos para vos mostrar que eu comprei lá. Portanto, vamos lá começar então o travel vlog. Como assim nós estamos em Nova York? Aqui foi um momento em que eu percebi que, ok, eu estou em Nova York, eu estou a fazer uma das minhas viagens de sonho e nós estamos aqui. Nova York é uma cidade cheia de vida, é uma cidade mesmo espetacular. E aqui em Times Square é onde a maior parte da animação acontece, é mesmo espetacular. As pessoas muitas vezes param no meio do caminho para tirar fotografias, mas pronto. E à noite é o sítio que eu menos gostava de ir, muito sinceramente, porque era terrível com as pessoas. Nova Iorque é uma cidade com imensos parques também no meio da cidade, dá para pararmos, descansarmos e está tudo bem, podemos simplesmente ficar por ali, coisa que me agradou imenso. E outra coisa que Nova Iorque também tem é edifícios gigantes, como vocês sabem. Aqui temos a nossa biblioteca de Nova Iorque, que só abria às 10 da manhã, mas nós vimos só o exterior nesta altura porque tínhamos nos levantado super cedo e então pronto, como estava fechado acabámos por ver o exterior, mas fomos na mesma ao interior da biblioteca depois. Essa parte é que eu simplesmente não gravei. No primeiro dia andámos mesmo pela cidade a ver o que é que havia, o que é que podíamos ver, e íamos sempre acabar por dar a Times Square, muito sinceramente. Times Square é o centro, é o ponto de referência da cidade. Como já vos disse, é algo mesmo cheio, cheio de vida. E depois então seguimos para o interior da biblioteca. Valeu mesmo muito a pena, apesar de estar muita gente e eu estar a começar a ficar estressada, valeu mesmo muito, muito a pena. O interior é lindíssimo. E obviamente que tinha que parar na Barnes Noble para ver livrinhos, como vocês veem, e não só. Depois fomos a uma loja que era a FAO Schwarz, acho eu, que tinha coisas lindíssimas, incluindo estas Barbies que eram maravilhosas. Depois, claro que tínhamos que ir ao Central Park, mas acabámos por só ver para aí metade do Central Park, porque para vermos o Central Park todo são precisas ainda algumas horas, muito sinceramente. Depois, algo que nós fizemos foi comprar um passe de 5 dias para o autocarro turístico, em que podíamos parar em todas as paragens que eles tinham e entrar ilimitadas. E aí, sinceramente, foi uma das melhores compras. Depois, um dos dias, tínhamos tour por Nova Iorque inteiro, o autocarro não parava, simplesmente nos mostrava mesmo a cidade durante a noite. E foi simplesmente maravilhoso. Nós fizemos a tour a sair, penso que às 7 da tarde, acho eu, que acabámos por apanhar ainda o pôr do sol também, mas algo que nós também não queríamos era chegar muito tarde a casa, porque, ou melhor, ao hotel, porque tal como eu já vos disse, Times Square é mesmo terrível à noite e era algo que nós não queríamos mesmo, e mesmo assim
chegámos a Times Square de noite, mas ver a cidade à noite eu aconselho vivamente, porque todas as luzes ligadas têm uma magia completamente diferente da magia durante o dia. Depois, outra coisa que também estava incluída no nosso passe era a viagem de barco para ir ver a famosa Estátua da Liberdade. A vista é magnífica, a Estátua da Liberdade para mim é enorme, se bem que para o Ricardo não é tão grande assim. Ele pensa que nos filmes parece que é maior, mas pronto, a viagem de barco também valeu bastante a pena porque é uma ótima maneira de nós vermos a Estátua da Liberdade mais perto e vermos também Brooklyn, e o resto da cidade. Vale mesmo muito a pena se vocês forem a Nova York. Façam esta viagenzinha de barco porque é muito rápido e vale mesmo muito a pena. Depois, no outro dia, tínhamos também a viagem, ou melhor, a tour de Brooklyn, incluída no nosso passe de autocarro. O grande problema deste dia é que choveu torrencialmente, então nós, pronto, não gravámos grande coisa e no dia a seguir fomos até ao museu, digamos assim, onde eram as duas torres gêmeas e sinceramente foi algo que me comoveu bastante. Depois fomos então até à Brooklyn Bridge e fizemos isto tudo a pé, ok? Nesse mesmo dia fizemos a Friends Experience, que para mim foi um dos pontos altos desta viagem. Para quem é fã de Friends, vale mesmo muito a pena. Eles têm todos os outfits que foram mais marcantes na série. Eles têm as 16 páginas escritas pela Rachel quando entregou ao Ross. É mesmo algo bastante impactante para quem gosta de Friends. Tem todo um set maravilhoso. Nós estivemos lá dentro mais ou menos uma hora, se não estou em erro, e eu voltava já hoje se pudesse. Depois, claro que ainda tivemos que ir ver a parte de fora, pelo menos, do prédio de Friends na série. Já que tínhamos visto o interior, tínhamos que ir ver o exterior. Depois vimos o primeiro show da Broadway, que foi o Harry Potter and the Cursed Child, mas ao todo vimos 4 espetáculos da Broadway, que valeu muito, muito a pena. Depois seguimos também para a Coney Island. Muito sinceramente, para mim, eu estava à espera de mais. Porque Coney Island é basicamente só mesmo esta parte que vocês veem à beira-mar, com os carrosséis, montanhas russas, etc. E a praia, obviamente. Mas não sei, eu estava à espera de mais. Eu acabei por ficar um bocado desiludida porque foi uma viagem ainda grandinha, até chegarmos a Coney Island e eu estava à espera que fosse algo diferente. Não sei muito bem o quê, mas estava à espera que fosse algo diferente e este foi um dos carrosséis que eu mais gostei em Coney Island, muito sinceramente. Depois fomos à Grand Terminal Center, a grande estação de comboios mais conhecida, mais famosa de Nova York, e também era lindíssima por dentro, valeu também muito, muito a pena. E infelizmente eu foquei mais em, ou melhor, não é infelizmente, é felizmente, foquei mais em aproveitar o momento e não gravar tanto. E infelizmente só temos mesmo estas imagenzinhas do nosso travel vlog. Como vocês viram, foi mesmo algo bastante curtinho, mas deu para vos mostrar um bocadinho de Nova York. Nós acabámos por ir ver 4 espetáculos da Broadway. Fomos ver o primeiro que foi Harry Potter and the Cursed Child. O segundo que nós fomos ver foi Death Becomes Her, que era inspirado no filme. O terceiro que nós fomos ver, não me lembro do nome, mas eu vou deixar aqui, porque eu não me lembro mesmo do nome do espetáculo. E o último foi o Chess com a Lia Michele e minha gente, eu fui ver o espetáculo da Broadway por causa da Lia Michele e saí de lá completamente apaixonada por todas as outras pessoas, porque toda a gente cantava maravilhosamente bem e posso sim dizer que a Lia canta tão bem como aquilo que nós achamos que ela canta ao vivo. Portanto, foi mesmo uma surpresa, mas ainda maior surpresa foram todos os outros atores que têm um vozeirão que eu adorei. Mas pronto, basicamente foram os 4 espetáculos da Broadway que nós fomos ver. Adorámos a experiência, eu recomendo
imenso a todas as pessoas que vão a Nova York para ver um espetáculo da Broadway, porque vale mesmo muito, muito a pena. Infelizmente não fomos ver o Wicked porque os bilhetes eram caríssimos, eram mesmo para lá de caros, e então acabámos por não ir ver o Wicked, mas pronto, os 4 espetáculos que nós fomos ver foram mesmo muito, muito bons. Recomendo mesmo vivamente a toda a gente. Mas agora vamos falar sobre livrinhos. Eu trouxe 3 livrinhos de Nova York. Não trouxe mais porque os livros lá, comparado com o salário, pronto, ok, não são assim tão caros, mas eu não tenho o salário deles, como vocês podem imaginar, e então, pronto, os livros lá rondam sempre cerca dos $20 para cima, $30, dependendo das edições, dependendo de tudo, se é capa dura, se é capa mole, e eu acabei então só por trazer 2 livrinhos. O primeiro livrinho que eu vos vou mostrar é o Light Lark, da Alex Astor. Eu na realidade trouxe 2 livros da Alex Astor, porque eu li um que é o Summer in the City, e adorei, e já ouvi imensa gente a falar bem deste livrinho, que é uma trilogia, acho eu. É fantasia também, eu já ouvi mesmo muitas coisas boas, acho que é para fãs de Hunger Games, mas acho que acaba por ser mais dark do que Hunger Games. Mas pronto, trouxe este livrinho que é capa dura. Depois outro que eu também já queria ler há algum tempo, aproveitei a minha ida para Nova York para ter uma desculpa para o trazer, que é A Study in Drowning, da Ava Reed, que eu acho que é uma duologia. Não é aquela edição linda e maravilhosa que tem aquelas edges, porque já não havia. Havia o segundo livro com essas edges, mas o primeiro livro não havia. Este livro eu vou guardá-lo mais para o outono, porque eu acho que é mais um Dark Academia, é algo assim mais, sabem, mais, não é cozy, porque eu acho que ele não é assim tão cozy, mas acho que tem mesmo muitas vibes de Dark Academia e para mim é perfeito para o outono. E depois, por último, temos outro livro da Alex Astor, que é o mais recente lançamento dela, que é o Starside, que também é um livro de fantasia. Tem estas edges maravilhosas. Comprei-o na Barnes Noble e depois tem esta capa. Deste livro também sei muito pouco, nada, basicamente. Sei que o segundo livro também já está anunciado. A fan art deste livro tem-me conquistado bastante, portanto, vamos ver. Deste ano não vai passar porque eu preciso mesmo de ler este livrinho. Mas pronto, em termos de livros foi a única coisa mesmo que eu acabei por trazer, exatamente porque os livros lá são mais caros. E pronto, apesar de eu ter visto algumas livrarias em segunda mão, haviam alguns livros que eu até gostaria de ler, mas não é aquela coisa que eu preciso daquele livro para ler. E então pronto, acabei só mesmo por trazer estes 3 livrinhos, que eram livros que eu queria mesmo muito ler. Mas pronto, Nova York vale mesmo muito a pena. A única coisa que eu talvez não gostei tanto de Nova York foi Times Square à noite. É terrível. A quantidade de pessoas é terrível. Eu não gosto de me sentir no meio de tanta gente. Outra coisa que eu recomendo bastante, se forem a Nova York, é o The Friends Experience, como vocês viram também um pouquinho no Travel Vlog, porque vale mesmo muito a pena para quem é fã de Friends, porque eles têm lá os outfits, eles têm lá, por exemplo, quando o bebê do Ross nasceu, tem a pulseira que o bebê estava a usar, tem a carta de 16 páginas que a Rachel escreveu, tem tudo, basicamente. É mesmo ótimo para fãs de Friends. Nós acabámos também por trazer de lá o Uggsy, que é o peluche estrela de Friends. Nós acabámos também por trazer um Uggsy porque em termos de tamanho barra preço era o que compensava mais. Ocupou imenso espaço na mala, ocupou. Mas, pronto, pelo menos trouxemos um lindo e maravilhoso Uggsy. Mas pronto, basicamente é isto que eu tenho para vos mostrar. Vamos voltar aos nossos reading vlogs, vamos voltar aos nossos
daily vlogs, vamos voltar a estar ativos aqui no YouTube e estou a pensar em voltar novamente ao Instagram, mas vai ser algo de maneira diferente. Eu ainda estou a planear mais ou menos que tipo de conteúdo é que eu quero trazer, eu ainda estou a planear várias coisas, sabem? Porque quero que seja um bocado diferente daquilo que eu fazia antes, mas estou a pensar sinceramente em voltar ao Instagram, mas tentar controlar ao máximo a utilização da aplicação. Portanto, basicamente é isto que eu tenho para vos mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do travel vlog, mesmo que ele tenha sido bastante curtinho. Mas pronto, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos finalmente de volta aos vlogs. E pronto, basicamente é isso. Não se esqueçam de subscrever caso ainda não tenham subscrito o canal, deixar o vosso like e já sabem. Até ao próximo vídeo, mantenham a vossa cabeça nas nuvens, os olhos no livrinho e vemo-nos muito, muito em breve.